Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus bem lindo, queridos? Pode melhorar. Glória a Deus. De pé como estamos. Vamos ler o 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Filhinhos, vós sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pode se assentar. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estava com saudades. A igreja está toda diferente, linda. Parabéns a todos que trabalharam, o pastor Valério e a equipe. Tá top das galáxias. A palavra que Deus traz para nós hoje é uma palavra sobre alta pressão. Pressão é a realidade da vida de todo ser humano. E quando João está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus, aqui nessa primeira carta que ele escreve, ele já é um senhor de idade, maduro. Pouco tempo antes dele ser exilado na ilha de Patmos e ali escreveu o Apocalipse, ele escreve as suas cartas. E nesse momento que ele fala: filhinhos, vocês sois de Deus e já os tendes vencido, o apóstolo João está falando de uma série de pressões que vem sobre a igreja. E vem traga através de falso profeta, anticristos, besta, espíritos malignos, manipuladores, que possuem as pessoas, que massacram sociedades, que massacram pensamentos sociais e que acua a igreja no canto. E que acua no canto aqueles que creem no Deus soberano e que querem viver de acordo com a sua palavra e os seus princípios. E João diz para a igreja e diz para nós: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pode ter demônio no mundo, pode ter manipulação no mundo, pode ter anticristo, falso profeta, pode ter ideologia de gênero, pode ter guerras, pode ter manipulação, pode ter satanismo, pode ter macumbaria, feitiçaria, pode ter o que for. Maior é o que está aqui dentro. Maior é o que pulsa dentro do meu peito do que todo o inferno junto. Por isso eu, você, como a igreja do Senhor lá em Jerusalém não temia, nós não devemos temer esse mundo. Nós devemos ter consciência do poder que habita dentro de nós. E se você tem consciência desse poder, aplauda, glorifique, libere um brado de adoração ao Senhor, porque Ele é fiel, queridos. As pressões do mundo vêm contra a nossa vida desde que nós saímos da barriga da mamãe. Estamos lá nos 9 meses de gestação, no líquido amniótico, envolvidos na bolsa. Não precisamos nem mexer a boquinha para comer, porque o alimento vem direto no umbiguinho. E quando nós saímos da barriga, nós lidamos de cara com o mundo nocivo, cheio de enfermidades, bactérias, violências, tantas coisas que vêm para destruir a humanidade. E nós vivemos em todo tempo em alta pressão. Eu não preciso pedir aqui para levantar a mão quem está passando por algum tipo de pressão na sua vida, seja na vida familiar, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no ministério, seja nos relacionamentos, seja na escola, seja no trabalho, seja lutando com demônios, principados, potestades. Não preciso pedir para levantar a mão, porque todos vão levantar a mão, porque todos nós estamos nesse momento agora enfrentando algum tipo de pressão. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Essa pressão é para te fazer crescer, se você estiver com a fé amparado no Senhor Jesus de Nazaré. Nada pode destruir aquele que tem a sua vida amparada no Senhor Jesus.
porque Ele é maior dentro de nós. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, nós temos uma declaração de Deus, como fomos formados. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse texto, ele faz conexão com o texto de 1 João. 1 João diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E esse que está em nós é o Espírito de Deus. E quando ele foi colocado dentro de nós, no exato momento da nossa formação, quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou na sua narina o fôlego de vida. Essa palavra fôlego de vida, traduzido no original, é ruar, Espírito de Deus. Então Deus soprou o Espírito dele no pó da terra. Éramos só pó, somente pó, inanimados, abstratos e sem vida. Mas quando Deus sopra o seu Espírito no pó, nós tomamos consciência e nos tornamos alma vivente. Então eu quero dizer a você, se você está vivo, você é resultado do sopro do Espírito Santo no seu interior, querido. Deus deu um pedaço dele para cada ser humano que habita esse globo. E o que o diabo veio querer roubar com o pecado foi a certeza dessa realidade, que Deus está dentro de nós. Por isso o pecado matou o espírito do homem, porque tirou dele a convicção que o Espírito de Deus está nele. Mas ei, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, morreu de braços abertos na cruz do Calvário, para dar para mim, para dar para você a dignidade e o direito de declarar o que está aqui dentro. É Espírito, é Espírito, é Espírito, o Espírito de Deus. Então você não precisa temer o tamanho da pressão, você não precisa ter medo do peso da adversidade, você não precisa se constranger nem se intimidar com a manipulação demoníaca, com que os principados e potestades têm feito no mundo de hoje, aonde o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Errado hoje é ser digno, é ser correto, é ser homem ou ser mulher. Errado hoje é ter boca santa, boca pura. Errado hoje é ter uma vida reta. Mas você não precisa se intimidar com essa pressão, porque Jesus Cristo, Ele resgatou dentro de você o poder do Espírito Santo. Quem crê nisso, aplauda, glorifica o Senhor. Dê um brado de adoração a Ele. E esse Espírito está vivo dentro de nós. A batalha que nós temos que vencer é a batalha do nosso racionalismo. Nós somos muito racionais, mesmo quando já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. E nós vamos lidando com as pressões da nossa vida, querendo suportá-las e vencê-las. Mas nós podemos e devemos deixar que o Espírito Santo vença em nós e através de nós tudo aquilo que passamos. O Senhor Jesus disse assim: vinde após mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe o que fez o fardo e o jugo do Senhor Jesus serem leve e suave? Não foram os problemas que Ele passou ou deixou de passar, foi a estrutura de força que estava naquele que carregava o fardo. Porque o problema não é o peso do fardo, não é o tamanho da pressão que vem sobre a sua vida, mas é aquele que está aí dentro, que pode carregar todas as coisas por você. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele vai te curar de toda enfermidade, seja ela no corpo ou na alma. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele vai abrir diante de você as portas que estão fechadas. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele vai resolver o problema que está instalado no seu casamento. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele vai ressuscitar os seus sonhos. E melhor do que isso, Ele vai te fazer passar por todos os desertos que você tem que passar, extraindo coisas boas das provações, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Esse é o lindo de se viver com Deus, igreja. Até no tempo ruim, nós estamos sendo edificados pela bênção do Senhor que está em nossa vida. No deserto ou na montanha, nós estamos sendo edificados pelo Senhor que está na nossa vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não murmure das pressões e das opressões que vocês têm vivido. Sabe por quê? Elas são necessárias para te fazer encontrar a riqueza de Deus. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Romanos 11, a partir do 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Volta no 33 para mim, querido, por favor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. A riqueza e a sabedoria de Deus está no superficial ou no profundo? No superficial ou no profundo? É o que a Bíblia diz, não é? Sabe quando a gente acha uma pérola? Aonde a pérola fica? No fundo do mar. É uma das maiores riquezas da terra. Uma outra grandiosa riqueza da terra, o petróleo. Aonde está o petróleo? Aonde? Outra grandiosa riqueza da terra, o ouro. Aonde está o ouro? No fundo. Aonde estão as águas potáveis? No fundo. Tem que furar, tem que descer, tem que suportar a pressão. E aqui o termo do original grego traduzido nesse texto, profundidade. Esse termo profundidade é traduzido de uma palavra que é epifemia. E essa palavra ela é muito interessante porque ela traz uma riqueza de significados. Porque ela traz uma comparação da profundidade espiritual e da profundidade física. Quando Paulo escreveu ali para os romanos, ele fez mais ou menos assim: tuteu epifemia, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E esse termo, ele era muito usado nas Olimpíadas gregas, que hoje são chamadas as nossas Olimpíadas, os Jogos. E os mergulhadores tinham uma disputa que era de profundidade. Então o mergulhador que chegasse mais fundo e ficasse mais tempo lá embaixo, era o epífemo, o grande campeão da profundidade. Mas para que um atleta alcançasse esse título nobre de epífemo, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que treinar. Porque o pulmão é um órgão expansivo. O pulmão, ele se dilata. E ele está dentro de uma caixa musculosa, que é a caixa torácica, que se dilata também. Já viram esses campeões da natação, como eles são troncudos, igual eu assim? Pela fé, irmãos. Já viram os Michael Phelps da vida? Como os caras são musculosos. Por quê? Lidar com profundidade trabalha o seu interior e o seu exterior. Porque a caixa torácica que envolve os pulmões, quando você vai nadando nas profundidades, ela vai expandindo.
E à medida que o exercício muscular faz a caixa expandir, o pulmão expande em sequência. E quando o pulmão expande, cabe mais oxigênio. Traduz agora tudo isso para o espiritual. Quanto mais batalhas e pressões na sua vida você passa e permanece firme na presença do Senhor, é no jejum, é na intercessão, é no monte, é no vale, é no clamor, é na busca, a sua musculatura espiritual está crescendo. E quando a sua musculatura espiritual cresce, o seu pulmão espiritual cresce. E quando o seu pulmão espiritual cresce, mais Espírito de Deus cabe dentro de você. Porque Ele soprou o Espírito de Deus. É o oxigênio do Espírito. E da mesma maneira que os mergulhadores têm que lidar com a pressão das águas para chegarem no profundo e encontrarem as riquezas, e encontrarem o título do Senhor Epífomo, nós, guerreiros espirituais, precisamos encarar as nossas pressões e não fugir delas em nenhum minuto. No momento da batalha, cerre os seus lábios e libere a voz do seu espírito. Não bata a boca com pessoas, porque a sua guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Mas o apóstolo João já te falou: maior, maior, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aplauda o Senhor, igreja. Vai descendo nessas águas. Aguenta a pressão, querido. Segura a onda. Fica calado, geme, chora, rasga a madrugada na intercessão. E a sua musculatura está crescendo. Mas existe uma promessa. Ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Só um adorador sabe os mistérios que tem nas lágrimas das madrugadas. Só um adorador sabe quando o dano criminoso vem contra a sua vida e só te resta se calar e chorar e esperar a recompensa que vem do céu. Só um verdadeiro adorador sabe quando dói a alma e não existe uma palavra de consolo humana que lhe possa consolar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo da pressão. É ser rompida por aqueles que estão dispostos a descer mais fundo. Não existe relacionamento com Deus na superficialidade, nas águas calmas, boiando. Existe relacionamento com Deus no profundo, porque no profundo tem petróleo, entende? Porque no profundo tem pérola, entende? Porque no profundo tem água boa, entende? Eu estava vendo um documentário desses na Discovery Channel um dia, e vendo que num país do Oriente Médio, pesquisadores encontraram água potável debaixo do oceano. Eles desceram, furaram o solo marinho e lá embaixo encontraram nascentes de águas potáveis. E quando eu vi aquele documentário, eu pensei: Jesus, eu sabia que isso era criativo, mas nem tanto. Nem tanto. As águas da sua vida estão salgadas, estão rachando os seus lábios, estão pressionando os seus ouvidos, estão fazendo doer a sua cabeça. As lutas que você tem passado, as dores do mundo, os pesos e aflições. Ei, você pode suportar, porque o maior está aí dentro. Libere o Espírito
você chegar na riqueza de Deus, tudo relacionado ao Espírito e a Deus, você vai ter que enfrentar a pressão. Jesus enfrentou tanta, que lá no Getsêmani, ele suou sangue. Jesus enfrentou tanta, que quando ele precisava de intercessores, os seus amigos do peito dormiam. Sabe aquele dia que você precisa falar com o presbítero, com o líder de célula, com o diácono, com o pastor, e você pega a sua agenda e liga para todo mundo e não consegue falar com ninguém? E aí você é bem relacionado, fala: então eu vou ligar para um pastor lá de Terra Vermelha que é meu amigo, e também não consegue. Eu vou ligar para o pastor lá da sede, e também não consegue. Sabe o que o Espírito Santo está te dizendo? Essa pressão você vai passar só comigo, porque juntos somos mais fortes. Você e Deus são maioria absoluta. O Espírito Santo vem te dizer nesse início de ano, de restaurar a aliança e definir o seu destino, que os que andam com a aliança restaurada e perseguem o destino espiritual não têm medo das pressões da vida, mergulham nos oceanos de tribulações, descem nas profundezas, passam pela prova dando glória a Deus, e lá no fundo, bem no fundo, mas muito no fundo mesmo, encontram as riquezas em Deus. Mas quando sobem de volta à superficialidade e saem das águas das suas provações, são musculosos espiritualmente. E quando os demônios vêm atacar aqueles que estão ao seu lado, você já foi aprovado no teste, e basta uma palavra de Deus na sua boca, que os montes se moverão. Uma vez eu tive uma experiência muito graciosa. Eu estava aconselhando um casal recém-chegado na igreja, há uns 5 anos atrás, e eles me disseram assim: pastor, nós estamos enfrentando terrores dentro da nossa casa. Nós vemos luzes apagando e acendendo, de madrugada parece que uma nuvem negra invade aquela casa, a gente escuta coisas arrastando no telhado daquela casa, é um verdadeiro exorcista. A gente não consegue dormir, é demônio para todo lado. E a esposa já estava entrando no pânico. A menina estava com olheira de não dormir há meses, uma noite inteira. Demônios, demônios, demônios. E aquela família aterrorizada. E eu ouvi aquela história, e eu me lembrei de uma história que eu vivi em 1998, quando eu era um adolescente, e vim passear aqui em Vila Velha, lá em Vila Velha. Saí de Belo Horizonte, onde eu morava, e fui passear em Vila Velha, com a Dani, que na época era minha namorada, com a Lu, que na época era namorada do Eduardo, que hoje são casados também, amigos nossos, há mais de 25 anos somos amigos. Fomos para a casa do avô dela, estávamos ali com a família toda, pai, mãe, irmãos, aquela galera de mineiro na casa de um vovô da praia, que morava no bairro Paú. E eu me lembro que naquelas madrugadas eu vivia exatamente o que aqueles irmãos agora me contavam, entende? E quando eles contavam, a minha mente reportava atrás. Meus irmãos, ali naquela situação em 98, meus 20 e poucos, 18 anos de idade, 20 para ser mais específico, eu aprendi a lutar com demônio, pastor. Porque eu vi os capirotos era na minha reta assim, ou eu mandava sair ou eu saía correndo. Eu não dormia madrugada, nas férias inteiras acordado. Ia para a praia no outro dia de manhã, dormia na areia o dia inteiro, porque eu tinha lutado com o demônio a madrugada inteira. Mas eu desci naquela profundidade e prevaleci. E aí, quando os irmãos me contavam essa história agora, 2014 ou 15, não me lembro bem, eu perguntei para eles assim: qual bairro que vocês moram? Aí a menina virou e falou assim: a gente mora no Paú. Aí eu, glória a Deus! Ela,
tomou um susto, falou: por quê, pastor? Eu falei: porque ali eu já fui aprovado. Amanhã eu estou na sua casa. Irmãos, pasmem. Era uma quarta-feira feriado isso. Na quinta-feira eu fui na casa dela. Mas eu fui igual o Rock Balboa para enfrentar Apolo Doutrinador. Sangue no zóio, querendo pegar os demônios. Eu já te entendo, queridos. Eu desci na profundidade, eu tive que crescer. Mas agora eu já sou grande. Entende? Quando eu cheguei na casa da irmã, pasmem, no mesmo quarteirão da casa que eu passei o terror. No mesmo quarteirão. Eu passei na frente da casa do vovô lá da minha amiga. Eu falei: diabo, agora você está frito. Eu entrei, abri o portão, já entrei na casa falando: todos os demônios que estão manipulando esse território, olhem para mim, vocês me conhecem. Saiam! Queridos, as luzes começaram a acender e apagar, as janelas começaram a bater, o gato começou a arrepiar, mas foi um negócio. Madeira arrastar no telhado, a irmãzinha começou a chorar. Eu falei: não chora não, minha filha, porque nós entramos aqui foi para vencer. E vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. Fui liberando decreto, fui liberando decreto, fui liberando decreto. Acabamos de orar. O oxigênio estava mais fácil de respirar. Eu falei com eles assim: vocês moram aqui mais uma semana. Na outra semana, Deus vai levar vocês para outro lugar. Desse lugar que vocês vão para o apartamento próprio de vocês. Assim diz o Senhor. Eles moraram naquela casa uma semana. Na outra semana eles conseguiram alugar um apartamento no Jockey. Sem fiador, sem renda, casal novo, 20 e poucos anos de idade. Mudaram para aquele apartamento. 3 meses que eles estavam morando naquele apartamento. O padrasto dela dava tchau assim. Falou com ela: eu senti no meu coração de te dar um apartamento. E eles saíram do aluguel e no apartamento deles estão até hoje. Você pode aplaudir o Senhor? É necessário enfrentar as pressões da vida. É necessário segurar a onda. É necessário deixar doer às vezes a cabeça e ficar firme no foco. Porque o diabo, quando você está em Cristo Jesus, verdadeiramente, ele na sua vida é somente um colaborador para os propósitos de Deus na sua vida. Porque quando Deus manda, até o diabo contribui. Isso que você está passando, se você está verdadeiramente em Cristo Jesus, buscando santidade, renunciando o mundo e o pecado, isso que você está passando, eu te garanto, é somente uma contribuição para os planos e propósitos do Senhor, que vão se realizar na sua vida. Aplaude e glorifique aquele que sabe trabalhar. Você está crescendo, meu amado. Você está crescendo, minha amada. Eu sei que lá no meio da pressão é difícil, mas não se esqueça desse termo, epifemia, fôlego profundo. Porque quem alcança epifemia fica mais tempo no fundo sem respirar do que os outros. É mais forte e é vencedor. Deus me chamou, Deus te chamou para sermos vencedores. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, no final da estrada o troféu vem para sua mão. Isso não é uma palavra de autoajuda nem de motivacionalismo, mas essa é a essência do Evangelho. Jesus Cristo desceu nas profundezas do inferno
para pegar as chaves da morte. Depois de ser torturado, rasgado, mutilado em todas as partes do seu corpo, sofrer o que eu acho que ser humano nenhum pode dizer que sabe o que é. Quando nós estudamos as dores da pressão da crucificação, nós vemos o corpo de Jesus dilacerado do fio de cabelo à unha do pé. Os chicotes que os romanos usavam tinham pontas de osso, chumbo e ferro na ponta. Quando aquilo batia na pele de Jesus, saía rasgando tudo. E Jesus calado, como cordeiro mudo levado ao matadouro, só gemia. Só gemia. Só descia. Só descia. Só descia. Mas no terceiro dia ele subiu como um foguete. Está na glória, exaltado acima de todos os poderes, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará: só Jesus é o Senhor. Rebababa soriandarabasai, rebababa choriandarabasai. Só Jesus é o Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Equipe de louvor, por gentileza. Vamos pegar a partir do versículo 5, querido. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode deixar nesse. Leia comigo, igreja. 1, 2, 3. Tende em vós. De novo. Sabe qual foi o sentimento que teve em Cristo Jesus? De uma humildade determinada a enfrentar todas as pressões para alcançar as maiores alturas. Jesus teve a oportunidade de escolha, queridos. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a sua vontade. Jesus não largou a sua pressão. Jesus desceu a todas as profundezas e encontrou a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus, porque essas coisas estão na profundidade. Ó profundidade, tanto da riqueza quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Não tente entender a sua prova. Não tente entender a sua prova. Não tente entender o porquê das suas lutas. Não tente entender o porquê das suas pressões. Use tudo isso para crescer em Deus, ir mais profundo nele. Porque é lá no fundo que nós liberamos o sacrifício de louvor. É lá no fundo que nós adoramos verdadeiramente. É lá no fundo que nós entendemos que é possível vencer todas as coisas, apegado ao mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alta pressão. Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Se coloque de pé nesse momento. Tu és tudo que mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença.
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Se libere. Onde eu te encontro. No lugar certo. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Espírito, Espírito. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder, tua majestade. Se libere, igreja. Se libere, igreja. Se libere, igreja. Rompa essa pressão. Rompa essa pressão. Vá pro fundo. Tua majestade. Vá pro fundo. Tuas mãos em mão. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Eu te encontro no fundo. Aos teus pés me rendo. A glória quero ir mais fundo. Quero ir. Eu quero ir mais fundo. Onde eu te encontro. Lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. E tudo que eu mais quero é te ver. E tua majestade é real. Tua graça é tudo, tudo, tudo que eu mais quero. E tua majestade é real. Levanta essa mão pro céu. Levanta, diga tudo, tudo. E tudo que eu mais quero é te Tudo que eu mais quero é te ver. Vem com a conta agora. Tudo. E tudo que eu mais quero é te ver. Vem com a conta agora e poder. Tua majestade é real. Tua glória em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Vem com a conta glória. Tua majestade é real. Tua glória, tudo, tudo. E tudo que eu mais quero é te ver. Com a conta glória e poder. Tua majestade é real. Tua glória, tudo, tudo. Tudo que eu mais quero é Ei, cheira a balabaceira. Segura, 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 Davi. Segura, segura. ir mais fundo. Segura, segura, segura. Mais perto. Onde eu te encontro. Queridos, o Espírito Santo, ele está expandindo pulmões espirituais agora. Tem gente que está sentindo dor nas costas. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo rasgando a sua caixa torácica espiritual, para que você possa ir mais fundo. Não tem riqueza e conhecimento de Deus no superficial, não. É preciso descer. É preciso descer. É preciso
preciso receber mais de Deus. E nós vamos fazer algo profético nessa noite. Recantarabá. Onde estão os proféticos aqui? Digam amém. Onde estão os apostólicos aqui? Digam amém. Rebalaba, choriandalaba. Recantarabá, seriandalaba. Tira todas as cadeiras do meio. Tira todas as cadeiras, por favor. Quem tiver com criança no colo, vá pro cantinho. Fica sentadinho no cantinho. Rebalaba, choriandalaba. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Isso. Tua majestade é real. Isso. Tua glória Rebalaba. Vocês venham para o meio agora. Venham para o meio, povo de Deus. derrama por tua glória. Rebalaba, xeriandalaba, seriandalaba. Tua majestade é O Fabrício vai começar de novo com a adoração. Enquanto ele adora, nós vamos andar em círculo aqui dentro do templo. Nós vamos andar em círculo. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Marchando profeticamente. Cada passo que você der agora, você está quebrando, rompendo a pressão de 2018. Satanás em 2018 vai se levantar com as suas misérias do inferno. Mas todas as vezes que vier a pressão, você não vai subir dela, você vai descer através dela. E lá embaixo você vai encontrar a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Pode começar a andar aqui, ó, no sentido horário. Vocês vêm para cá e vocês vão para lá. Vamos marchando. Marchando, igreja, marchando. Marchando. sua presença. Se você entrar no mistério, não tem problema não. Pode começar a rodar. Esse arraial é arraial de guerra. Eu seguro. Eu seguro.